Boa tarde. Hoje é dia 13 de fevereiro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 8º ano do ensino fundamental dos anos finais. E os alunos que estão presentes hoje são eles: o Richard, o Guilherme, a Mariana, a Yasmin, o João Gabriel Machado, o João Gabriel Venâncio, o João Pedro, a Maria Eduarda e a Lauana. Os demais alunos estão faltando por algum motivo, porém a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck, onde o aluno, quando falta, ele pode assistir, deve assistir e colocar as atividades em dia. O material que nós vamos começar a estudar hoje é o currículo em ação de matemática do primeiro semestre. Diferente do ano passado, agora vem o primeiro e o segundo semestre junto na mesma apostila. Então vai vir a apostila mais grossa, mas menos apostila. Lembra que ano passado vocês receberam 4 vermelhas e 4 azuis? Agora vai ser 2 vermelhas e 2 azuis. Mas a quantidade de matéria é a mesma que tinha no ano passado. Então, o material enviado aos meus alunos será enviado, não chegou ainda, através da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Na descrição desse vídeo, na verdade, na descrição de todos os vídeos, você sempre encontra o link da playlist, onde tem todas essas aulas que a gente vai gravar dessa aula aqui, dessa apostila. Então vamos lá. Página 9. Lá na página 9 é dado as boas-vindas para vocês e falar um pouco sobre a situação que nós vamos aprender. Então lá, prezado estudante, é com muito prazer que estamos apresentando o volume 1 do apoio de material ao currículo paulista de matemática. Neste volume apresentaremos 7 situações de aprendizagem que foram planejadas para contribuir com o desenvolvimento das habilidades previstas no currículo paulista para este bimestre. Na situação aprendizagem 1, vamos explorar situações como potenciação, utilizando expoentes inteiros, utilizando representações geométricas. Além de atividades, trabalham algumas propriedades da radiciação e da notação científica. Então, só para a gente fazer uma revisão prévia aqui. Você sabe que existe quantas operações matemáticas? A gente conhece as 4 básicas, né? Adição, subtração, multiplicação e divisão. Na verdade são 6. Adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e o contrário da potência, radiciação, certo? Então o contrário de mais é menos, o contrário de menos é mais, o contrário de vezes é dividir, o contrário de dividir é vezes, o contrário da potência, tem gente que fala impotência, não, nada a ver. Então o contrário da potência é radiciação, é a raiz. Ah, professor, raiz quadrada? A raiz quadrada é o contrário do quadrado. A raiz cúbica é o contrário do cubo. A raiz de índice 4 é o contrário da potência de expoente 4. Certo? Então a gente vai ver isso. E notações científicas serve para escrever números muito grandes ou número muito pequenos, tá bom? A gente vai ver isso também. A habilidade que nós vamos estudar na primeira situação aprendizagem é a habilidade EF08MA02. Resolver e elaborar situações problema usando a relação entre potenciação e radiciação para representar uma raiz como potência de expoente fracionário, quando o expoente não é um número inteiro, tá? A gente usa uma fração lá. Objetos de conhecimento, potenciação e radiciação. Um ao contrário do outro.
Observação, isso aí a gente estudamos isso no material Aprender Sempre, volume 1, na sequência de atividades 4. Na verdade nós não estudamos, nós vamos rever isso quando a gente for fazer o material Aprender Sempre. Vamos pensar um pouco, vamos fazer uma revisão novamente até a gente lembrar algumas coisas para a gente começar a apostila. Potência é o mesmo que multiplicação? Sim ou não? Não. Não é. Ah, professor, mas potência é multiplicação de parcelas iguais por ela mesma. É. Mas quando eu pergunto se potência é a mesma de multiplicação, eu estou perguntando isso aqui, ó. 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 2? Sim ou não? Não. 3 vezes 2, a resposta é 6. 3 ao quadrado, quer dizer que você vai multiplicar o 3 por ele mesmo quantas vezes? 2. Opa! Quantos que dá 3 vezes 3? 9. Então percebemos que potência não é a mesma coisa que multiplicação, tá? Dói no coração da gente quando a gente escuta o aluno falar 5 ao quadrado, ele responde 10, porque ele achou que ele tinha que fazer 5 vezes o 2, e aqui na verdade tem que fazer 5 vezes ele mesmo. Muito bom, João Pedro, é 25. Então, potência é o mesmo que multiplicação? Não. João Gabriel, para de brincar com o passo, presta atenção. O que é potência? É multiplicações de parcelas iguais. Como é representada? É a base, quem vai se multiplicar várias vezes, fica embaixo. E um pouco mais acima fica quantas vezes eu vou montar, né? Como funciona? Então vamos lá. Vamos mostrar um exemplo aqui. Por exemplo, na informática, o sistema não é decimal que nem nós usamos. Ele é o sistema binário. Ele só tem o 0 e 1. Mas por que ele coloquei 2 então se ele tem só o 0 e 1? Porque o próprio nome já fala binário. Quantas opções eu tenho? 0 ou 1. Por isso que é 2. Para fazer um caractere, ele usa uma combinação de 8 bits, ou seja, 8 0 ou os 1s, né? Então fica 2 elevado a 8. Com 8, com essa potência, quantas letras, símbolos eu consigo representar no computador? Você tem que resolver ela. Como que funciona para resolver isso aqui? Ficaria 2 vezes 2, pronto? Mais agora? Mais 2? É vezes. É sempre vezes. Ah, mas você falou que não é a mesma coisa que multiplicar. Não, estou falando que não é a mesma coisa que fazer que 2 vezes 8. Então, 2 vezes 2 vezes 2. Pronto, acabou? Não? Vezes 2. Acabou? Não. Vezes 2, acabou? Não. Vezes 2, acabou? Não. Vezes 2, acabou? Não. Pronto, agora eu resolvo. 2 vezes 2. 4 vezes 2. 8 vezes 2. 16 vezes 2. 32 vezes 2. 64. 64 vezes 2. 128. Muito bem. 128 vezes 2. 252. Quase. 56. Então, com 8 bits na informática, eu consigo representar 256 caracteres. Já pensou se alguém falar assim para você, ó? Eu vi já cartaz da IBM, que eles colocarem hexadecimal, que foge um pouco da nossa aula agora, e aí o salário estava em sistema binário, né? Eles colocaram lá assim, por exemplo, naquela época, eles colocaram assim, que pagava-se 2 elevado a 7 por hora. Quem vai querer receber R$2? Teve gente que pensou, ó, 2 elevado a 7 por hora. Teve gente que pensou, R$27 por hora. R$14 por hora. E na verdade eles estavam pagando R$128 por hora. Que é o base 2 elevado a 7 dá 128. Que é nada por hora? É programação, programador, eles pagam bem para arrebentar. Certo?
Fosse por minuto, né? É só fazer a divisão. R$ 128 por hora. Se trabalhar 24 horas, R$ 128 por hora. Dividido por 60 minutos, você ganharia R$ 2,13 por minuto. Agora, R$ 128 por hora, vezes 8 horas no dia, 1.024 no dia. vai vir no mês, então? Tava Vezes 21 dias. Opa, fiz dividir. Quantos que tinha dado? 1.000 e? 1024. Não, acho que 21 mil. ah, tá bom. Certo? Então é assim que funciona. Olha lá, 2 elevado a 3 é igual a 6, tá certo ou não? Não. Não. Quantos que é 2 elevado a 3? Não. Aqui ó, é 2 elevado a 3. O 2 vai ser repetido 3 vezes. Isso. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Certo? Então 2 elevado a 3 não é igual a 6. Lá se foi minha filha embora, agora vamos lá. Página 10. Atividade 1. Potenciação com expoentes inteiros. Só para lembrar, o que é um expoente mesmo? Ó, então vamos lá. Potência. O número é a base. A parte de baixo é a base. E o que fica elevado aqui é o expoente. É um B. B de base e um E de expoente. Vamos ver se vocês entenderam. Vou perguntar um por um. Richard, nessa daqui, qual o valor do expoente? Não. Vou falar de novo. Base é o número de baixo, expoente é o que está para cima. 7 elevado a 3. Quem é o expoente? Não é para resolver. Isso, é só para olhar e achar. É o 3, muito bem. Guilherme, quem é a base? 4. Mariano, quem é o expoente? O 2, muito bem. Yasmin, quem é o expoente aqui? É o 2. Eu pensei numa coisa e perguntei outra para você. Quem é a base aqui? É o 3. João, quem é a base nesse daqui? O 7. E o expoente é o 3. Muito bem. João Venâncio, quem é o expoente aqui? Base. É o menos 2. Ele pode ser negativo também. Tá? O João Pedro é muito esperto. Vou ajudar do João Pedro. Quem é o expoente, João Pedro? O que você está vendo no expoente ali? 7 elevado a? Quem é o expoente? É a x. Ah, mas não sei o valor. Ué, mas é o expoente, é x. Ele é uma incógnita aqui. Tá bom? Maria Eduarda, quem é o expoente? 4. A Lau está concentrada lá. Certo? Alguma dúvida aqui? Tá. Inteiros. O 2 é inteiro? O 3 é inteiro? O menos 2 é inteiro? Sim. Inteiro é número que não tem vírgula, não é com fração. Ah, mas não é só número positivo? Não, é natural. Lembre-se, natural são os números inteiros positivos. E os números inteiros são todos os números naturais e mais os números negativos sem vírgula, tá bom? Então vamos lá. Continuando a nossa aula. Utilizando um quadrado como unidade de medida, forme quadrados e pinte-os. Em seguida, escreva a quantidade de quadradinhos pintados, conforme o exemplo. Então aqui, vocês vão ver que eu tenho aqui assim, ó. Vocês vão fazendo junto comigo aqui, depois vocês passam na apostila quando chegar. Eu comecei, daí eu vi que não tinha apostila, ia ficar meio ruim, mas agora a gente faz junto aqui.
Esse daqui, o cor-de-rosa, tem quantos quadradinhos? 4. Quantos? 9. 9. Ó, em seguida escreva a quantidade de quadradinhos. Só pede para escrever a quantidade, né? Não pede para escrever a potência, nada. Então aqui é 9. E esse daqui? 4. Agora eu vou fazer um outro aqui. E esse daqui? 1. Eu já fiz com o lado 1, com o lado 2 e com o lado 3. Agora eu vou fazer com o lado 4. 16. Nossa, como que você chegou rápido nesse resultado? Já? Você lembrou? 16. E se eu fizer com o lado de 5 quadradinhos? Oi? Como que você chegou nessa resposta? Isso! Melhor jeito de fazer é multiplicar o lado vezes ele mesmo. Então, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai ter quantos quadradinhos? 25. E se eu fizer com o lado 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai dar quantos? 36. Muito bem. E se eu fizesse com o lado 7? 49. E se eu fizesse com o lado 8? Quase. 64. E com o lado 9? 81. E com o lado 10? 100. Só que eu não ia conseguir fazer com o lado 10 aí. Por quê? Porque o espaço maior aqui seria o 9, né? Muito bem. Então vocês perceberam que quando eu faço um quadrado, ele vai multiplicar um lado vezes o lado e vai dar a quantidade? Por isso que quando eu olho aqui, ó, eu olho aqui, preste bem atenção. Eu olhei aqui, o lado dele tem quantos? 1. Então 1 ao quadrado. Por isso que ele se chama ao quadrado. Que se você for representar ele em forma geométrica, ele vai formar um quadrado. Olha aqui, por exemplo, aqui tem 2 de um lado, 2 do outro. Então eu represento 2 ao quadrado. O 3 fica 3 ao quadrado. O 4 fica 4 ao quadrado. O 5, 5 ao. E o 6 ao quadrado. E assim por diante. Tá? Por isso que ele recebe esse nome de quadrado. Mas eu posso falar assim também. Ao invés de falar 3 ao quadrado, eu posso falar 3 elevado à segunda potência. É o correto de falar. Mas 3 elevado a 2 está certo também. Tá bom? Muito bem, João. Tô gostando de ver. A turminha tá voltando voando das férias aí. Olha lá. Aqui eu vou fazer uns bonitinhos aqui com a minha mágica. Olha lá. Fiz um quadradinho amarelo ali. Quer ver de novo? Ó. Viu? Como desenho bem. Já hoje era o João Pedro que tá dizendo aqui. Por isso que tá tudo esquisito, né, João Pedro? E agora? 5 de lado. E agora? Acabou. Ah, não. 6 de lado. Agora, ó, 1 unidade, 4 unidades, 9 unidades, 16 unidades, 25 unidades, 36 unidades. E aí, é lógico que a gente podia tentar fazer o de 7 também, que daria 49 unidades. Certo? Alguma dúvida aqui na parte de lado vezes o lado? Não? Agora aqui, ó. Curiosidade. Isso aqui é uma curiosidade. Se eu pudesse reorganizar, aqui eu só consegui fazer aquilo por causa do espaço. Agora, se eu pudesse reorganizar, ó, eu faria 1 ao quadrado aqui embaixo. Aqui daria 2 ao quadrado. Aqui daria 3 ao quadrado. Aqui daria 4 ao quadrado. Aqui seria... não vai dar certo. 5 ao quadrado. Aqui seria 6 ao quadrado. E aqui 7 ao quadrado. Certo? Isso aqui é só curiosidade. Não tem isso aqui na apostila. Agora sim. 1.2. Escreva os 10 primeiros números naturais quadrados perfeitos. Diferente de 0. Por que diferente de 0? Porque 0 é o número natural. E 0 vezes 0 dá 0. Mas tem como eu falar assim, desenha um quadrado aí que tenha 0 centímetro de lado, Richard?
Dá para fazer isso? Você vai pegar a régua, vai fazer um pingo, né? Não vai fazer... Não tem? Então por isso que tem que ser diferente de 0. Alguém sabe qual é o primeiro dele? Como que ficaria o primeiro número natural quadrado? Ah, aqui tem um exemplo aqui, ó. Quando escrevemos 3 ao quadrado é igual a 9, ou 2 ao quadrado é igual a 4, temos uma operação de potenciação. Lemos 3 elevado ao quadrado e 2 elevado ao quadrado. Certo? Então aqui, ó, como que ficaria? Vou fazer o primeiro para vocês. Vocês vão escrever os 10 primeiros. Eu vou escrever o primeiro. Qual é o primeiro número natural tirando o 0? 2. Não. Qual é o primeiro número natural tirando o 0? Os números naturais. 1. 1 ao quadrado, que é igual a 1 vezes ele. Quantos que dá 1 vezes 1? 1. Muito bem. O próximo número natural, quem vai ser? 2 ao quadrado, ou seja, 2 vezes ele mesmo. Quantos que dá? 4. Então olha lá. As duas primeiras, ainda está errado ali, ó. Aqui é 4. Eu vou apertar pause para vocês fazerem as outras 8 que faltam. Eu vou arrumar aqui. Tá bom? 5 minutinhos para fazer é muito? Sim. É. Vou deixar o exemplo na lousa aí. Deixa eu apertar pause na gravação. Continuando então, fazendo a correção. Primeiro quadrado perfeito, 1 ao quadrado, 1 vezes 1, 1. Segundo quadrado perfeito. Quando a gente fala quadrado perfeito, é que tem todos os lados do mesmo tamanho, tá bom? E aí ele ganhar um número inteiro também, porque olha pra vocês verem, 2 vezes 2 dá 4. Agora se eu fosse fazer um quadrado de 1,5 vezes 1,5, não ia dar um quadrado perfeito, porque ele ia dar com um monte de vírgula, tá? Então o quadrado perfeito quando o número é exato. Agora aqui, continuando. O próximo seria o 3. 3 ao quadrado seria 3 vezes ele mesmo. Na tabuada do 3, 3 vezes 3. 9. Terceiro quadrado perfeito é o 9. 9 ao quadrado, né? 9 unidades quadradas. Próximo quadrado perfeito, 4 ao quadrado. 4 vezes ele mesmo. Quantos que dá? 16. Próximo, 5 ao quadrado. 5 vezes 5 é igual a 25. Próximo, 6 ao quadrado. 6 vezes ele mesmo dá 36. 7 ao quadrado. 7 vezes 7, 49. 8 ao quadrado. 8 vezes 8, 64. Opa! Nossa Senhora. 9 ao quadrado. 9 vezes 9 é igual a 81. 10 ao quadrado. 10 vezes 10 igual a 100. Agora deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O 11 ao quadrado, dá certo ou não? Não. Por que não? Não sei, 11 vezes 11 dá... 121. Ah, dá sim. Dá. Mas por que eu parei no 10 então? Ah, não sei. Porque olha o enunciado. Escreva os 10 primeiros números naturais, quadrados perfeitos diferentes de zero. Então ele só queria os 10 primeiros. Tá bom? Certo? Alguma dúvida aqui? Não? Vai subir com a letra bonitinha lá, ó. 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 5 ao quadrado é 25, 6 ao quadrado é 36, 7 ao quadrado é 49, 8 ao quadrado 64, 9 ao quadrado 81, 10 ao quadrado 100. Certo? Próximo exercício 1.3. Observe os cubos a seguir. Complete em seu caderno os próximos cubos. Pensa comigo aqui. O que é a primeira coisa que vem na cabeça de você quando fala em cubo? É um quadrado?
Cubo mágico. O cubo mágico é um cubo? É. Cuidado, o quadrado é bidimensional. É uma figura que só tem duas dimensões. Ele é diferente de cubo. Mas o cubo tem 6 faces. Isso, o cubo ele é três dimensões, né? O cubo mágico faz lembrar um cubo? Sim, o próprio nome já fala. O cubo de gelo faz lembrar um cubo? Sim. É uma caixinha de leite faz lembrar um cubo? Não, porque ele tem que ter todos os lados iguais. A caixa de leite ele tem um retângulo menor embaixo, o mesmo retângulo em cima. Outro retângulo na lateral. A caixa de leite se chama paralelepípedo. Então o que faz lembrar cubo? Cubo de gelo, cubo mágico. O dado que a gente joga, aquele que tem 9 lados, não. Que tem 6 números para sortear, aqueles dados de azar. Ele é um cubo? Sim. Tá bom? Aqui na sala de aula, vocês conseguem ver alguma coisa que tem formato de cubo? Não, acho que não. Eu acho que ela é quadrada, mas ela teria que ter a mesma altura da lateral para poder formar um quadrado. Não tem, né? Nada aqui. Então a sala de aula não tem cubo. Mas a garrafinha do Richard pode ser medido a capacidade de água dentro dela em centímetros cúbicos, tá? Então a gente pode ver isso. Então vamos lá. Observe os cubos a seguir. A figura 1. Qual é o tamanho do lado desse cubo? Uma unidade de cada lado. Então ela tem um cubo. A figura 2, quantos cubos ela tem? 8. 2 ou 8? Quantos cubinhos ela tem? 8. Ah, professor, mas eu só estou enxergando quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 só. Mas eu sei que é 8. Por que eu não estou enxergando o oitavo? Porque você tem que usar a visão de raio-x do Superman aqui, ó. Imagine que você está conseguindo enxergar através das caixinhas. Nossa senhora, ficou pior. Visão de raio-x falhou. Trouxeram kryptonita ali e falhou a visão. Então você tem que imaginar o seguinte: não tem 4 aqui em cima? Para essas 4 ficar em cima, tem que ter quantos embaixo? 4. Se a de baixo estivesse faltando, essa aqui não estaria flutuando ali, né? Só se tivesse um pauzinho segurando, é verdade, meu. Então, como que eu consigo descobrir que ela é 8 sem precisar desenhar, né? Senão vamos ver mais para frente. E a figura 3? Tem quantos cubos na figura 3? 9 só? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cada camada tem 9 cubinhos. Quantas camadas tem? Quase. 9, não, muito. 9, 18, 27. Porque seria 9, 9, você já estava... você estava vendo tudo. 9, 9, 9. Cada camada tem 9. Nossa, professor, mas dá muito trabalho ficar desenhando. Eu gosto de desenhar, mas dá muito trabalho ficar desenhando. Então você pode, sabe aquela história? Quer que eu desenhe para você entender? É lógico, na matemática dá para resolver um monte de coisa desenhando. Tá? Por exemplo, alguém fala para você 5 ao cubo. Você vai fazer 5 cubinhos por 5 cubinhos por 5 cubinhos. Depois que você desenhou tudo, você tenta contar. É mais difícil. Olha lá então. 1.3, observe os cubos a seguir. Complete em seu caderno os 2 próximos cubos. Então como que eu vou desenhar o próximo cubo aqui? A figura 4 e a figura 5. A figura 4 vai ter quantos quadradinhos embaixo? Vai ter quantos? 4. 1, 2, 3, 4. Você vê melhor que 4 ao quadrado? É bem mais fácil. 4 ao cubo, né? E aqui da lateral vai ter quantos? 1, 2, 3, 4. Agora eu vou completar a parte de cima. Eu estou falando para vocês que eu não sou desenhista. Então só essa camada de cima deu quantos? 4, 8, 16.
16. Mas aqui tem uma camada só. Quantos que vai ter que ter de altura? 4. 4 também. Então eu vou ter que fazer mais 4 desses. Faz 16. Só que eu vou fazer aqui mais fácil, né? Só vou desenhar a lateral. 64 não é tudo. Quantos que vai dar tudo? 64. É. Eu acho que é. Agora eu fiquei na dúvida. 16 vezes 4, né, professor? Tem que ser. É isso mesmo. 16 vezes 4. Você pode pensar assim, 16 mais 16 mais 16. Ó, professor Ricardo, desenhista profissional, né? Se eu precisasse ganhar a vida desenhando, tava passando fome, coitado do professor Ricardo. Antes tinha o cubinho. Aí, ó. É. Bom, esse seria a figura 4. E a figura 5? É 5 por 5 por 5. Isso, 5 por 5 por 5. Bom, agora eu vou desenhar certinho. Vocês estão zoando comigo aí no meu desenho, agora eu vou desenhar certo. Quer ver, ó? Olha lá, viu? Girar é puro, ó. Ó. Instalou o dedo, pronto. Certo? Essa seria a representação. Tá bom? Deixa para copiar na apostila quando chegar a apostila, tá bom? Vamos fazer a parte que é de cálculo, que é mais importante. Agora aqui, ó, página 11. 1.4. Note que os cubos da atividade 1.3 são compostos pelos cubinhos pequenininhos. É um monte de cubinho encaixadinho, né? Utilizando esse cubinho como uma unidade de medida, faça a contagem de quantos deles são necessários para compor cada cubo da atividade 1.3. Vamos contar? Ele pediu para contar, ele não pediu para calcular, né? Vamos fazer, sofrer, mas vamos lá. Quantos cubinhos tem na figura 1? 1. Na figura 2? 4, 8. 8. Como que se faz? Eu, particularmente, faço assim. Conta a parte de cima. Quantos que tem na parte de cima? 4. Quantas camadas de 4 eu tenho? 2. Você pode fazer 2 vezes 4 ou 4 mais 4. Quantos que vai dar aqui? 8. E aqui? Quantos que eu tenho na parte de cima? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quantas camadas eu tenho de 9? 3. 9 mais 9 mais 9? 27. Ou 3 vezes 9 dá 27. E agora aqui? Quantos que eu tenho? Ah, professor, não consigo fazer na parte de cima. Posso fazer na lateral? Se ele for um cubo, você pode, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Quantos que eu tenho na lateral aqui? Então eu vou fazer 16 vezes o 4. 4 vezes 6, 24. Subiu 2. 4 vezes 1, 4. Com mais 2 que subiu, 6. Então quantos cubinhos ele tem? 64. E esse daqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Ai, desculpe. Esse é 25. Quantos que tem aqui? Quantas fileiras tem de 25? 5. Então eu faço 25 vezes 5. Alguém já sabe? 125, ó. 5 vezes 5, 25. Fica o 5, sobe o 2. 5 vezes 2, tem essa tática melhor. Já vou explicar o Guilherme melhor. Então, o Guilherme, pelo que entendi, ele pensou 4 vezes 25 dá 100. Mais 25, 105. O João Pedro já pensou 25, 25, 50. 50 mais 50, 100. Com mais 25, 125. O importante é como chegar no resultado? Não, o importante é chegar no resultado. Terminando a multiplicação aqui, 5 vezes 2, 10. Com mais 2 subiu 125 cubinhos. Certo? Subindo a resposta lá, ó. Tinha um jeito mais fácil? Tinha. Você fazia isso aqui, ó. Se ele é um cubo, quantos que ele tem na lateral? 6. Quantos que ele tem de tamanho na lateral? Uma. Então você faz assim, ó. 1 ao cubo.
1 ao cubo é 1 vezes ele mesmo. Quantos que dá 1 vezes 1? 1 vezes 1. Então 1. Agora a segunda figura é 2 ao cubo. Por que 2? Quantos que ele tem de lado? Quantos que ele tem de profundidade? Quantos que ele tem de altura? Por isso que é 2 vezes 2 vezes 2. Usando o cálculo aqui, 2 vezes 2? 4. 4 vezes 2? 8. Bateu, hein? Agora o terceiro, 3 ao cubo. É 3 vezes ele mesmo vezes ele mesmo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Muito mais fácil, né? Quarta imagem, 4 ao cubo. É 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. A última nossa aqui, 5 ao cubo. É 5 vezes 5 vezes 5. 5 vezes 5, 25 vezes 5. Pronto, resolvido, olha lá. Certo? Quero que eu aperte pause para registro? Então, beleza. Um. 1.5. Escreva os 10 primeiros números naturais diferentes de 0 elevado ao cubo. Os 5 primeiros eu vou escrever para vocês. Que é o que nós já fizemos no exercício anterior, né? Como que ficaria? Ficaria assim, ó. 1 ao cubo. 1 vezes 1 vezes 1. Dá 1. 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 ao cubo. 3 vezes 3 vezes 3, que dá... 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 4 ao cubo. 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Ah, não. É o que nós fizemos, mas É. Até o 5 se fizeram, né? 10. Não, ao quadrado se fizeram. Agora vocês vão fazer o cubo. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64. 5 ao cubo. 5 vezes 5 vezes 5. Que dá 125. Quais estão faltando? O 6 ao cubo. O 7 ao cubo. O 8 ao cubo. O 9 ao cubo e o 10 ao cubo. Esse é da figura, tá? Vou apertar pause aqui. Vocês vão dar continuidade e a gente já faz a correção. Vamos lá. 3 ao cubo. 6 ao cubo. Então ficaria 6 vezes 6 vezes 6. Quantos que dá 6 vezes 6? 6 vezes 6, 36. 36 vezes 6, vamos montar a conta? Então lá, 36 vezes o 6. 6 vezes 6, 36, fica o 6, sobe o 3. 6 vezes 3, 18. 19, 20, 21. Dá 216. Então 6 ao cubo dá 216 cubinhos. 7 ao cubo é 7 vezes 7 vezes 7. 7 vezes 7 dá 49. Daí eu multiplico por 7 de novo para descobrir. 49 vezes o 7. 7 vezes 9, 63, não é? Olha lá, baixou o sétimo dedo, 63. Subiu o 6. 4 vezes 7, 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34. Então 7 ao cubo dá 343 cubinhos. 8 ao cubo é 8 vezes 8 vezes 8. 8 vezes 8 vezes 8, eu faço os dois primeiros aqui. 8 vezes 8, 64. Pego 64 e multiplico por 8 para descobrir. Então lá, 64 vezes o 8. 8 vezes 4, 32.
2. Fica o 2, sobe o 3. 6 vezes 8. João. 6 vezes 8. 48. 48 com 3 que subiu, 48. 49, 50, 51. Então vai dar quantos? 512. 512 cubinhos. Agora, 9 vezes 9 vezes 9. 9 vezes 9 vezes 9, que é o 9 ao cubo. 9 vezes 9 é 81. 81 vezes 9, montando a conta. 81 vezes o 9. 9 vezes 1, 9. 9 vezes 8, 72. 720 Nessa que você estava enroscado de hoje, João? Agora, 10 ao cubo é fácil. Eu vou fazer do jeito difícil, milzão. Eu vou fazer do jeito difícil, depois vou ensinar um jeito fácil para vocês. 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10. 10 vezes 10, 100 vezes 10. 1000. 1000. Sabe qual que é o jeito mais fácil? Quando a sua base é 10. Sua base é 10. 10 elevado a 3. Você copia o número 1. E quanto zero você vai pôr? 3 zero. 1, 2, 3. Vamos ver se vocês entenderam. 10 elevado a 8. O que eu faço? 8.000. Põe o número 1. E depois 3. 8 zeros. 8 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou colocar 1 Certo? Vamos ver se é 1 milhão? 10 milhões. 10 milhões. É isso mesmo. Muito bem. Até que esse Não. Hã? só isso. Então, subindo com a letra bonitinha lá, ó. Pronto? Já fizeram o registro? Alguma dúvida aqui? Não? Lembre-se. Então, quando você vê lá 4 elevado a 3, não é 12, não é para você fazer 4 vezes 3. É 4 vezes 4 vezes 4, certo? Guarde isso na cabeça de vocês. 4 vezes mais. Faz o 4 vezes o 4, pega o resultado, multiplica por 4 de novo. Quando é elevado à terceira potência. E quando é 2, É só 2 vezes que você multiplica ele por ele mesmo. seria 4, 8. Certo? E 1.6. Reescreva as potências abaixo na forma de produto. Em seguida, escreva como se lê cada uma delas. Vou fazer a primeira. Como que fica em forma de produto? Primeira coisa, o que é produto? Você sabe? É o resultado de multiplicação. Isso, muito bem. Como que ficaria na forma de produto aqui? 7 vezes o 7. Ué, 7 elevado ao quadrado. E aí, como que eu leio isso aqui? 7 elevado Você vai escrever assim? ao quadrado. Ou 7 elevado a Eu vou escrever assim, senhor. quarta potência. Pode escrever assim, ó. Eu fiz ali, ó. Certo? 7 vezes 7, entre parênteses, 7 elevado ao quadrado ou 7 elevado à segunda potência. Pode escolher um desses dois para pôr. João Pedro. Como que ficaria a letra B aqui? 8 vezes. Calma aí, deixa eu fazer. 8 vezes 8. 8. Só? Daí a gente escrevia. Não ainda. Olhe bem aqui como que é o símbolo aqui, ó. 8 vezes 8. Vezes 8. Vezes 8. Isso. E como que eu leio isso aqui? 8 elevado ao quadrado. Não. Quadrado é só quando é 2. 8 elevado à quarta potência. Parabéns. Escolhe um colega para fazer a próxima. Então, Qual dos dois, João? isso aqui, ó. João Venâncio. Como que ficaria a letra C? Primeiro o produto. 1. Onde você achou 1? Tá viajando a aula inteira hoje aí, né? Olha aqui o exemplo. Quando era 7 elevado a 2, ficou 7 vezes 7. Quando é 8 elevado a 4, fica 8 vezes 8 vezes 8 vezes 8.
Agora é 2 elevado a 3. Como que fica? 12 vezes 12 vezes 12. Muito bem. E como que eu leio isso aqui? Ó, quando era 8 elevado a 4, você lia 8 elevado à quarta potência. 12 elevado à terceira potência. Tá bom? 12 elevado a 3 está certo também. Mas o jeito correto de ler é 12 elevado à terceira potência. Muito bem. Escolhe um colega para fazer o próximo. Quem? João Lara. Então vamos lá. Como que ficaria isso daqui? 2 vezes 2 vezes 2. Muito bem. Continua. Vezes 2 vezes 2. Tem mais? Não. Acabou. Como que eu leio isso daqui? 2 elevado a quinta potência. Parabéns. É isso mesmo. Muito bem. Alguma dúvida aqui? Sim? Não? Mais ou menos? Deixa eu só ver um negócio. Daí vai vir 1.7. Vou apertar pausa aqui para vocês fazerem o registro. Na verdade, eu vou encerrar a aula aqui já, tá? Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Na nossa próxima aula daremos continuidade no 1.7. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.